nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Domingo, dia 20 de junho de 2021, 12º domingo do tempo comum. Peçamos ao Espírito Santo que nos abra o entendimento para melhor compreender a palavra de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A primeira leitura está no livro de Jó, capítulo 38, versículos 1, de 8 ao 11. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com o ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, número 106. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A segunda leitura está na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 14 ao 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho está em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 ao 41. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então, Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem?
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Abençoado domingo, meu irmão e minha irmã. A paz de Cristo e o amor de Maria. Um forte abraço.